perder a mufla totalmente, mesmo assim ela funciona? Depende, em alguns casos ela pode funcionar, mas lembra que se você já estragou totalmente a sua mufla, fazendo com que ela, mesmo assim, mesmo danificada, a estrutura dela, tentando fazer com que ela funcione, você vai acabar danificando ainda mais ela. E isso tem conserto? Tem conserto. Vamos lá, antes de chegar aqui no próximo tópico, vamos supor aqui que você já encontrou um ciclo bom para a sua peça e, pegando novamente essa daqui, encontrou aqui 6 minutos. Só que aí ela começou a demorar 8 minutos, você parou, você ouviu o que a gente está falando aqui, parou, opa, será que tem alguma rachadura nas paredes da minha mufla? Foi lá, pegou a sua mufla, olhou de canto a canto, mufla redonda não tem canto, olhou todo o interno e externo dela e não viu nenhuma rachadura. Pôs sua pecinha para queimar. Ela, que antes demorava 6 minutos, começou a demorar 8 minutos. Depois, nas próximas queimas, você percebeu que ela está demorando 10, 12 minutos. Você, como uma pessoa atenta e preocupada, você para o seu ciclo, tira a sua mufla e olha novamente como está a estrutura interna dela. Interna e externa. Você percebe que mesmo assim não existe nenhuma rachadura, nada que possa fazer com que a temperatura esteja escapando, que é o que eu falei nos tópicos anteriores. O que faz, muitas vezes, um dos motivos da sua mufla demorar é a perca de temperatura causada também pela rachadura. Então aqui você percebe que está tudo bem com a sua mufla. Nesse sétimo tópico aqui, pode acontecer uma hora em que você vai levar a sua mufla para o micro-ondas, lembrando aqui, pode acontecer, repete comigo, crianças, pode acontecer, não estou falando que vai acontecer com todo mundo. Pode acontecer um ponto que você vai levar a sua mufla para o micro-ondas, vai dar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos e a sua mufla não acende, ou seja, ela não pega no tranco, digamos assim. O que pode estar acontecendo? Falta de manutenção. E assim, muitas pessoas, eu já conheci algumas pessoas, inclusive teve um caso, se eu não me engano, de alguém que mandou mensagem para mim achando que acreditava que a mufla dela já não estava mais prestando, porque nunca tinha ouvido falar que você deve fazer a manutenção da sua ferramenta. Então, assim, aconteceu basicamente isso que eu falei. Ela levou a ferramenta dela para o micro-ondas e chegou uma hora que ela não pegava mais no tranco. Então, ela se tornou aluno do manual completo da mufla e lá ela percebeu que, além de existir forma de você poder consertar qualquer dano na estrutura interna ou externa da sua mufla, ela também aprendeu que também tem que fazer manutenção da ferramenta, porque assim como qualquer outra ferramenta, à medida que você vai utilizando ela vai precisando de manutenção. Com a mufla não é diferente. Pode chegar uma hora que, se você perceber que a camada de aquecimento não está mais chegando na temperatura que você precisa para que a sua peça fique pronta, para que o seu vidro entre no ponto de fusão, você tem que fazer a substituição da sua camada de aquecimento. E também, se você perceber que a sua ferramenta está rachada, você tem que parar tudo o que você está fazendo e também fazer a manutenção dessa rachadura da sua ferramenta. Dessa forma, como eu falei lá no primeiro tópico, que é o tempo... Queima de micro-ondas. Que é queima do micro-ondas. Se você executa um ciclo muito prolongado, de 40, 50, se você é uma pessoa teimosa e começa a utilizar ciclos muito prolongados no seu micro-ondas, ele pode sim acabar se desgastando muito e pode acabar queimando também. Por quê? A gente tem que levar em conta que, por mais que a gente possa utilizar o micro-ondas para esse trabalho, uma coisa é você utilizar 6, 8, 10, 12 minutos no máximo. Outra coisa é você utilizar 40, 50, 60 minutos. Então, assim,
O uso do micro-ondas por tempo muito prolongado, ele vai acabar desgastando o magnetron, se eu não me engano, que é a ferramenta que faz com que emita as ondas lá. Esse magnetron ele vai acabar se desgastando e aí com o tempo seu micro-ondas pode acabar perdendo potência. E aí entra na questão do micro-ondas. Voltando aqui para a mufla, se você faz a manutenção dela de forma recorrente, percebendo todos esses sinais, se a sua ferramenta, assim que ela trincar, você faz a correção dela, se você entende perfeitamente como que é o ciclo daquela ferramenta que você vai estar utilizando, você vai ter um micro-ondas com uma vida útil bastante duradoura, você vai ter uma mufla que você vai estar utilizando ela por tempo indeterminado, claro, fazendo todas as manutenções que eu falei aqui, e dessa forma você não estraga nem o seu micro-ondas, nem a sua mufla, tampouco as suas peças, porque de fato você já aprendeu aqui num cenário talvez hipotético, você já aprendeu como que funciona tanto o ciclo do seu micro-ondas quanto os tempos da sua mufla e da sua matéria-prima. Então, gente, só aí você pode estar com a dúvida, mas fazer a manutenção da mufla é caro? Não é caro. Fazer a manutenção da mufla você vai gastar aí centavos. Vamos supor aqui, nossa, até gritei, vamos supor aqui que sua mufla, eu vou criar aqui o pior cenário. Você usou a mufla a ponto dela partir no meio. Sua mufla aqui, a caixinha, ela plipa, literalmente, abriu no meio. Você vai gastar centavos, no máximo R$1 para consertar ela. Então, vamos supor aqui num cenário de pessoas que as muflas racham no meio, que gastam R$700 para comprar outra, e desse daqui que você vai gastar centavos para consertar ela, qual que você acha que vale mais a pena?